Mas nesta noite eu gostaria de pensar com os irmãos, e eu creio que não vai dar para ir até o final, mas o que eu conseguir, nós vamos fazer isso, sobre o tema: o cristianismo bíblico é cristocêntrico. Parece uma redundância, mas não é. O cristianismo bíblico é cristocêntrico, baseado em Hebreus capítulo 1. Eu acho que eu começo pela revista atualizada, e eu não sei depois os demais, que eu uso várias versões à medida que a gente vai trabalhando, não é? Vamos orar antes. Pai eterno, a Tua palavra será ministrada nesse momento. Ela é a Tua palavra. Não permita que o mensageiro estrague a Tua palavra. E não permita que nada também prejudique o entendimento da Tua palavra. Que ela seja, como a Tua própria Bíblia, a Tua própria palavra nos diz, viva e eficaz. Que ela faça obra no nosso coração. Que ela nos mostre quem somos e quem o Senhor é. E o que o Senhor pode fazer. É a oração que fazemos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Meus irmãos, o cristianismo bíblico, ele é cristocêntrico, porque Jesus é a revelação suprema de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1, nos diz o seguinte: Deus outrora havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Começa assim esse texto, mostrando o quê? Que em vários períodos da história do Velho Testamento, o nosso Deus foi criativo ao se comunicar com o ser humano. Não somente com o povo de Israel, mas com os povos que não pertenciam à nação de Israel. Por exemplo, Deus usou de visitações. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vemos quantas vezes Deus visitou, começando com Adão e Eva, depois visitando Abraão. Várias vezes Deus faz isso. Deus visitou os pais de Sansão, pelo menos por 2 vezes. O Senhor Deus, Ele visitou pessoas, Ele queria falar com pessoas, Ele queria se comunicar com eles. Deus falou através de sonhos. O mais conhecido de todos nós é José. Deus falou em sonhos para José aquilo que José seria, como Deus estaria usando a ele. Deus usou de sinais, e muitos sinais. Deus usou de acontecimentos para poder falar com o ser humano. E Deus também falou através dos profetas. E nós temos os escritos dos profetas. Aliás, nós temos tudo escrito. O Velho Testamento todo mostra para nós como é que Deus falou com aqueles de antigamente. A palavra outrora quer dizer aqueles de antigamente. Deus falou com eles. A Bíblia, a palavra de Deus, é muito clara com relação a isso. Mas no versículo 2, está escrito o seguinte, de Hebreus: nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Meus amados, o Senhor Jesus Cristo é colocado como superior na revelação divina a Israel. E não somente a Israel, mas a igreja também. Porque está dizendo dos últimos dias, nestes últimos dias, para Israel e para nós hoje, para todos os povos hoje. Jesus Cristo, Ele é a superior revelação de Deus aos seres humanos. E os últimos dias
teve início com a presença, com a vinda presencial de Cristo. Jesus esteve aqui, Jesus pisou nessa terra, Jesus andou com os homens, Jesus comeu com os homens, Jesus falou com os homens. E o sentido dos últimos dias não é cronológico, como muitos de nós queremos que seja, mas teológico. Os últimos dias, falando sobre a vida, sobre a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus Cristo, tudo isso aponta para o início do fim. Esse é o início do fim. A palavra de Deus está mostrando isso para nós. Então, quando Deus falou pelo Filho, iniciou-se o tempo escatológico, marcado pela obra que Deus vem executando no mundo, através da igreja, na pessoa de Jesus Cristo, do qual nós somos parte do corpo, nós somos o corpo dele. Onde nós estamos está a manifestação da execução do plano de Deus na vida desse mundo, através da igreja. Apesar do período escatológico prolongar-se, mesmo assim, ele não é cronológico, ele é teológico. Deus está falando conosco. E esse versículo que nós acabamos de ler agora, o versículo 2, ele aponta para a centralidade e para a superioridade de Cristo. Jesus Cristo é o prometido. Jesus Cristo é o Messias que veio cumprir o plano e propósito de Deus nesse mundo. O propósito de Deus de redimir esse mundo, de salvar as pessoas, de comprar as pessoas das garras do diabo através do seu sangue, através da obra que ele realizou lá na cruz do Calvário. Ser filho é ser herdeiro de todas as coisas com relação a Jesus. Salmo capítulo 2, versículos 7 e 8 nos diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Isso está se referindo a Jesus. É um salmo messiânico que está falando da pessoa de Jesus Cristo. Então, assim, Jesus, o Filho, ele tem lugar central no início da criação e na herança de toda a criação. O apóstolo Paulo reverbera em Colossenses capítulo 1, versículo 16, dizendo: pois nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Em Jesus Cristo. Foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então o Senhor Jesus Cristo, ele é o Criador de todas as coisas. João capítulo 1, versículo 3, na NVT nos diz: por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. O Senhor Jesus é o agente da criação. Ele, como filho, ele estava com o Pai, criando todas as coisas, e ele é o herdeiro de todas as coisas, a Bíblia nos diz. E quando nós olhamos para o versículo 3 de Hebreus capítulo 1, está escrito, eu não me lembro a versão agora: o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é e, com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados,
sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. Meus amados, o texto está mostrando que Jesus aqui é proclamado como aquele que mostra Deus como Deus é. O Filho irradia a glória de Deus. Quando as pessoas viam a Jesus realizando a obra, eles viam Deus realizando a obra, porque Jesus é a forma exata de quem Deus é, e o próprio Jesus, com a palavra dele, ele sustenta todas as coisas. Ele não é apenas o Criador, mas ele é aquele que está sustentando esse mundo, a obra da criação dele, ele sustenta tudo. É ele quem me sustenta, sustenta você. Nós estamos com vida porque ele está nos sustentando. Nós estamos no emprego onde ganhamos o nosso sustento porque ele é quem está nos sustentando aquele emprego. Então ele é o sustentador de todas as coisas. O Senhor Jesus, ele então irradia a glória de Deus através de todos os atributos divinos. Jesus demonstrou quem Deus é amando as pessoas. Deus é amor. Jesus ele é alegria porque Deus é alegria. Demonstrou alegria, ele foi numa cerimônia de casamento. A Bíblia nos mostra isso. Jesus levou paz às pessoas e tem levado paz às pessoas, atributo de Deus. Jesus é longânimo, Deus é longânimo. Deus, ele não pune o pecador no momento em que ele peca, mas ele dá oportunidade para que o pecador se arrependa, entenda que ele é pecador e se arrependa. Jesus é longânimo. A paz, a justiça, Deus faz justiça. Se você está sendo injustiçado, coloque nas mãos de Jesus, deixa que ele vai fazer justiça. Ele vai agir dessa maneira. A Bíblia nos mostra que Jesus é poderoso, que Jesus é soberano. Então, meus amados, Jesus se encarna para que no nível humano, o Deus sobrenatural fosse visto, fosse crido, o homem soubesse, Deus de fato existe. O poder da palavra de Jesus desafiou a morte ao ressuscitar a filha de Jairo, e também desafiou a morte ao ressuscitar Lázaro, depois de 4 dias já em decomposição. Jesus desafiou as doenças ao curar, por exemplo, um cego de nascimento, ao curar um deficiente físico, já com quase 40 anos de idade. Jesus, ele é poderoso, porque ele desafiou a natureza, acalmando uma tempestade no mar da Galileia, quando os discípulos achavam que eles iriam morrer. O poder de Jesus acalmou o mar da Galileia. Jesus demonstrou que ele é poderoso sobre as águas, ele andou sobre as águas. Jesus demonstrou que ele tem poder. Ele disse para Pedro: pode vir, venha sobre as águas me encontrar, e Pedro andou sobre as águas. Jesus é poderoso, ele é aquele que sustenta. Jesus, por exemplo, ele influenciou nos elementos químicos, ao transformar a água em vinho, ao multiplicar pães, ao multiplicar peixes. O Senhor Jesus, ele desafiou o mundo espiritual ao enfrentar os demônios que estavam aprisionando pessoas nos seus dias. Ele agiu dessa maneira, porque ele é Deus. Jesus é Deus. Ele veio para mostrar quem Deus é. E você precisa crer que Jesus é Deus. Jesus, por exemplo, desafiou o inferno. De que maneira? Quando ele morreu lá na cruz do Calvário, quando ele foi colocado no túmulo, quando ele ressuscitou,
quando ele voltou para os céus, ele estava provando ali que o sangue dele, a morte dele, ali na cruz do Calvário, era suficiente para perdoar os nossos pecados, para purificar-nos de todos os pecados, para salvar pessoas, para levar pessoas aos céus. Jesus é Deus. Jesus comunica conosco quem é Deus e como é que o ser humano pode ser salvo. Jesus é Deus. Por esse motivo, se Jesus é Deus, se Jesus é o comunicador maior da obra de Deus, mostrando quem é Deus e provando que Ele é o próprio Deus, através desta grande realidade que nós estamos olhando, que o cristianismo é cristocêntrico, mostra que Jesus é superior aos anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 4, nos diz o seguinte: o que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Você acha que Gabriel é todo poderoso? Jesus é superior a ele. Você acha que algum anjo que aparece ou na Bíblia, ou que a própria história fala deles, que eles são poderosos? Jesus é superior a eles. Então, nós como seres humanos somos atraídos pelos anjos, porque os anjos se destacam pela função que eles exercem. E nós somos atraídos, e a tendência do ser humano é querer adorar anjos, não é adorar a Deus, mas Jesus é o Criador dos anjos. Jesus participou de toda a criação, os anjos foram criados. Por que o ser humano tem essa tendência de querer adorar anjos, de achar que ele é mais importante que Deus? Isso aconteceu na história do povo de Israel. Deuteronômio capítulo 33, Deuteronômio capítulo 33, versículo 2, eu vou ler na NTLH. Ele disse: o Senhor Deus veio do monte Sinai, ele surgiu como o sol por cima de Edom, e do monte Parã brilhou sobre o seu povo, com ele vieram milhares de anjos, e à sua direita havia fogo. Havia uma crença entre o povo de Israel, e a Bíblia vai mostrar isso. Nós vamos olhar alguns versículos mais. A crença de que a palavra de Deus, os 10 mandamentos, foram entregues a Moisés por anjos. É assim que o versículo 4 está dizendo: com ele, o final do versículo 4, vieram milhares de anjos, e à sua direita havia fogo. Mas quando nós olhamos no versículo 4 de Hebreus capítulo 1, vai provar que Jesus é superior aos anjos. É enfatizado que Jesus e a mensagem de Jesus, a mensagem de boas novas e salvação, é superior a todos os mensageiros anteriores da palavra de Deus, superior aos profetas, superior aos anjos. Nenhum anjo vem falar para você, para nenhum ser humano, que ele precisa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Os anjos não fazem isso. A mensagem de salvação foi anunciada por Jesus, foi anunciada por João Batista. Jesus deixou muito mais clara essa mensagem. Jesus demonstrou que ele é a mensagem, e Jesus nos salvou e nos colocou no corpo dele, o corpo de Cristo, para que nós sejamos mensageiros. Não espere você, meu amado irmão, que algum anjo vai chegar lá para alguém da sua família que não aceitou a Jesus, para levá-lo a Jesus. Não vai fazer isso, de forma alguma. Somos nós que temos que fazer isso. Nós temos o poder de Deus para podermos fazer isso. Hebreus capítulo 1, versículo 5,
Pois Deus nunca disse a nenhum anjo: você é meu filho, hoje eu o gerei. Ou ainda, eu serei seu pai e ele será meu filho. Não, Deus não fez isso. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus. Os anjos são criaturas. Jesus é filho. Os anjos, criatura. De tal maneira que Deus não disse isso para nenhum dos anjos, de forma alguma. Atos capítulo 7, versículo 53. Vocês, NVI, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Então pode aparecer um anjo hoje, mas não vai aparecer, porque a Bíblia diz que não são eles os mensageiros que vão trazer a mensagem de Deus para a salvação do ser humano. Mas está referindo-se ao povo de Israel, quando dos 10 mandamentos, mas eles não obedeceram à lei de Deus, os 10 mandamentos. Apesar de que anjos estavam lá com Deus nesse momento, não trouxe temor ao coração daquele povo, e não traz temor também ao nosso coração. Gálatas capítulo 3, versículo 19, NTLH. Então, Gálatas 3,19. Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente, Jesus. A lei foi entregue por anjos, e um homem serviu de intermediário. Está falando aqui de Moisés. Meus amados irmãos, a lei foi dada para mostrar para nós o caminho errado no qual nós vivemos. A lei é que nos conduz a Cristo, a Bíblia nos diz. A lei não nos salva, mas Jesus é quem nos salva. O Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, é Jesus, mostrando como é que nós podemos viver. Mas a lei mostra que nós não conseguimos viver. Jesus é quem nos capacita. Jesus é quem faz a obra no nosso coração, para que nós vivamos a lei. Então, meus amados, os anjos, eles foram criados como adoradores, como nós somos adoradores, e não para serem adorados. Nenhum anjo deve ser adorado, e nenhum ser humano deve ser adorado. Por isso que a expressão "eu adoro fulano de tal" está errado. Seja ele um ator, uma atriz famoso ou famosa, ou um jogador de futebol ou de qualquer esporte, o ser humano não foi feito para ser adorado, como o anjo também não foi feito para ser adorado. Mas só Deus, só Jesus Cristo é que deve ser adorado. Hebreus capítulo 1, versículo 6. E quando ele trouxe seu Filho Supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. Viram? Os anjos são para adorar a Jesus. Eles não devem ser adorados, como eu não aceito e não devo aceitar a adoração. E você também não deve. Por melhor que nós façamos aquilo no qual estamos envolvidos, não devemos ser adorados e não devemos aceitar a adoração. Estão lembrados, por exemplo, quando ajoelharam-se diante de Pedro, Pedro disse: levanta, eu sou homem igual a você, levanta. A mesma coisa aconteceu com João. João disse: não, levanta, eu sou seu conservo. Não, nenhum santo é para ser adorado, porque são seres humanos.
Os seres humanos foram criados da mesma forma que os anjos foram criados para adorar a Deus, para adorar a Jesus. Estão em pecado aqueles que adoram homens, mulheres e aqueles que adoram anjos. Nós nem deveríamos usar a expressão eu adoro. Você pode dizer eu gosto de fulano de tal, porque ele faz muito bem o que ele está fazendo. Adorar é somente a Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 7, a respeito de anjos, dos anjos, ele diz: ele envia seus anjos como os ventos, e seus servos como chamas de fogo. Então os anjos, eles são ventos, como os ventos, eles são servos, e eles são como chamas de fogo. A Bíblia que está dizendo para nós, tá bem? Então os anjos, eles estão sempre em ação. Os anjos sempre estão em movimento. Eles são ventos. Eles não fazem o que eles querem. Eles são servos. Eles fazem o que Deus quer. Eles são servos de Deus que executam as ordens de Deus. Os anjos têm espírito, mas não têm corpo. Nós temos corpo e espírito. Os animais, eles têm corpo, mas não têm espírito. Eles têm alma? Têm, porque eles respiram como nós respiramos. Mas eles não têm espírito, os animais. Por esse motivo, esse endeusamento de animais, esse colocar os animais superior aos seres humanos, isso é pecado. Quer ficar bravo comigo? Pode ficar. Mas o ser humano é superior aos animais, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Esse investimento grande que os seres humanos estão fazendo em animais está errado. Não ajuda um necessitado, mas dá coisas caríssimas para o seu gato, para o seu cachorro. Isso está errado. Nós devemos cuidar dos animais, tratá-los bem, mas não colocá-los na posição de um ser humano, de jeito nenhum. Não colocá-lo para dormir na cama com a gente, de jeito nenhum. Não colocá-lo para comer à mesa junto conosco. Isso está errado. Isso é inversão de valores. Certamente algumas pessoas, quem sabe até ONG, poderão ficar bravos comigo com relação a isso, mas não tem problema. É a palavra de Deus que mostra isso. E nós não podemos endeusar nem o ser humano e nem animais, de jeito nenhum. Nós temos que adorar a Deus. É a Jesus que nós temos que adorar. É isso que a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra. Então, os anjos, eles estão a serviço do povo de Deus. No caso de Elias e o rei Acasias, e esse rei Acasias era rei do povo de Deus, mas como seu pai, como seu avô, ele se desviou e ele começou a cultuar a Baal, um deus de povos em redor de Israel, e não adorava ao Senhor. Olha o que a Bíblia nos diz, 2 Reis, capítulo 1, versículo 10. Esse rei, ele ficou doente, e ele então mandou em busca desse deus Baal para poder curá-lo. E eis que Elias diz o seguinte, então, quando ele ficou sabendo de Elias, ele mandou capitães para poder buscar Elias. Eu vou ler apenas um versículo. Versículo 10. Mas Elias respondeu ao capitão de 50, se sou o homem de Deus, desça fogo do céu, para destruir a ti e aos teus 50 soldados. Então desceu fogo do céu, e destruiu a ele e aos 50. Aí é mandado um outro grupo de 50. Foi falada a mesma coisa. E Elias repetiu a mesma coisa. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu,
destrua a ti e aos teus 50 soldados. Isso aconteceu. O terceiro, ele teve o temor de Deus. E ele e os seus soldados não foram destruídos. Sabe por que foi feito isso? Para provar que Deus é Deus. Para mostrar que o rei e a nação que estava adorando a Baal estavam errados. Estavam adorando a pessoa errada. Foi por esse motivo que aconteceu. E quem foi que trouxe fogo do céu? Anjos. A Bíblia diz isso. Viram no versículo anterior que nós lemos? Anjos. Não foi Elias. Mas Elias orou e Deus mandou anjos fazer isso. No caso de Pedro, quando liberto da prisão, quando ele deveria ser morto no outro dia, a Bíblia nos diz em Atos capítulo 12, versículo 7, de repente, uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos seus pulsos. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo posto de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Será que foi isso? Não. Anjos invisíveis foram lá e abriram o portão. Os dois passaram, Pedro e o anjo que estava seguindo a ele. Quer dizer uma coisa, o anjo pode se incorporar, tá? Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que, subitamente, o anjo o deixou. Se você quiser entender um pouco melhor essa história, continue a leitura. Eu não tenho tempo para fazer isso nesta noite. Então, meus amados, os anjos são poderosos, porque obedecem ao Senhor. E nós também podemos ser poderosos, se nós obedecermos a Deus, se nós formos obedientes. O grande problema que nós temos de enfrentar, por exemplo, pessoas que estão enfermas, ou pessoa endemoniada, ou pedir a Deus para que Deus opere numa determinada situação. Nós não temos autoridade para fazer por causa dos nossos pecados. Pecado é desobediência, e Deus não atua através de desobedientes. É por esse motivo que Deus atua através de anjos. Eles são obedientes a Deus. E os anjos que desobedeceram, eles deixaram de ser servos de Deus. Eles se tornaram demônios que estão aí perturbando os seres humanos. Mas todas as coisas boas que acontecem conosco, que nós não sabemos como é que saímos daquela situação, pode ter certeza, Deus enviou um anjo dele para nos socorrer naquele momento. Eu quero contar uma experiência minha. Desculpe se você... E eu não sou melhor do que você não, mas aqui aconteceu comigo, e eu creio que em nome de Deus eu tenho liberdade para contar. Uma tarde eu cheguei em casa, a igreja tinha uma Kombi ainda, e eu cheguei em casa com a Kombi, parei a Kombi, entrei, parei a Kombi, o portão era de arrastar o portão, né? Hoje o portão ele é elétrico, era de arrastar o portão. Eu desci da Kombi, fui fechar o portão. E no lampejo, eu vi a Kombi descendo, ela ia me esmagar, ou alguma coisa ia acontecer comigo no portão.
Amados, eu não sei como eu saí daquele lugar. Não sei. Eu só sei que eu dei um grito, mas foi tão alto. Onde tem uma padaria ali, na Brandão Veras, perto de casa, ali da casa pastoral, era uma loja de material elétrico. O pessoal saiu tudo na rua, porque eu gritei. O grito foi tão alto. Não aconteceu nada comigo. A Kombi bateu no portão, o portão foi levantado, saiu um pouco, a Kombi foi até na guia do outro lado da rua, não passava carro nenhum naquele momento. Deus me protegeu, e Deus protegeu a Kombi também. Entende? Quantas coisas que aconteceram na sua vida que você não tem explicação? Deus enviou seus anjos para poder protegê-lo. Agora, não vem com essa história de anjo da guarda não, viu? Eu tenho que orar para o meu anjinho da guarda para me proteger. Não existe isso. Deus coloca o anjo que Ele quer. Ele tem milhares de anjos, milhões de anjos, para poder cuidar de cada um de nós. Nós devemos orar a Deus, pedir a Deus, em nome de Jesus, e não em nome de anjo, de forma alguma. Por quê? Porque o cristianismo bíblico, ele é cristocêntrico, porque Jesus é superior aos anjos. A Bíblia nos mostra isso. Eu quero parar por aqui, só lendo mais um texto, Mateus 28, 18 e 19, nós estamos concluindo. Mateus 28, 18 e 19 e 20. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens. Outra versão diz, a tudo quanto eu ordenei. A obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso. Eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está conosco até o final dos tempos. Ele é poderoso. Ele é esse Jesus. E eu gostaria de parar aqui. Eu não tenho tempo para continuar, o nosso tempo já terminou. Meus amados, esse é o Jesus no qual nós cremos. E se você não crê em Jesus, esse é o momento para você crer em Jesus. Como poderoso para te dar a salvação. Para resgatar você da garra do mal, da garra do pecado, das garras de Satanás, que tem escravizado você, que tem feito você um viciado em drogas, viciado em cigarro, viciado em bebida, você que é viciado em sexo, você que é viciado em dinheiro, você que é viciado em ter glória para você mesmo. Deus, Ele quer te dar vitória através de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para poder te resgatar de tudo isso e de outras coisas que eu não falei, que você é escravo. Jesus é poderoso para isso. É esse o Jesus que nós pregamos. É esse o Jesus da Bíblia. É esse o Jesus todo-poderoso. É esse Jesus que é Deus. E não podemos adorar outro a não ser Ele. Não podemos reverenciar outro a não ser o próprio Jesus. Porque Ele morreu no nosso lugar. Porque somente Deus é que pode pagar pelos nossos pecados. E Deus fez isso através de Jesus. E se você não entregou seu coração para Jesus, faça isso nessa noite. Diga a Jesus: eu sou pecador. Eu entendi que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E eu me entrego nas suas mãos. E eu quero ser salvo pelo Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. E eu quero ser do Senhor a partir de agora. E você, meu amado,
todo o poder foi dado nos céus e na terra, Jesus diz. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está com você. Ele quer que o poder de Jesus, o poder dele, seja exercido em você, onde você estiver durante essa semana. Para mostrar que Jesus é Deus e que Jesus transformou a sua vida e pode transformar aqueles que vivem com você, trabalham com você. Pai Santo, Pai Eterno, de fato nós te exaltamos, te glorificamos, porque Jesus é teu Filho, Jesus é Deus. E nós essa noite vimos na tua palavra o poder que Jesus tem. Nós vimos nessa noite que Jesus é o Todo-Poderoso. Ele pode salvar toda e qualquer pessoa que já lutou com tantos meios para sair da situação em que está e não conseguiu. Jesus, salve essa pessoa nessa hora. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor pode fazer isso e muito mais. Opere, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória. E leva-nos, Pai Santo, a enxergarmos o poder que está à nossa disposição para exercê-lo, onde quer que estejamos durante essa semana. E que assim seja, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, Pai.